Cumprimento a todos os irmãos e queridos ouvintes, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais uma manhã, tendo a oportunidade de desfrutarmos de uma vida diária com Deus. E hoje gostaria de convidar você, meu querido irmão e ouvinte, a abrir suas Bíblias e meditarmos a palavra do Senhor. Se encontra no Evangelho escrito segundo Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 10, onde Jesus vai nos falar de uma parábola sobre dois homens, um fariseu e um publicano. E diz assim a palavra do Senhor: Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Amém, irmãos. Até aqui. Irmãos, é muito comum, e em outros tempos, nós que não conhecíamos o Evangelho, e nos dias de hoje se torna cada vez mais notório e visível isso. Cada pessoa estabeleceu o seu próprio senso de bondade, de justiça, e por que não estabelecer o seu próprio senso de o que é Cristo, de criar o seu próprio Jesus, de criar Cristo às suas próprias regras. Desde pequeno nós aprendemos o que é certo, o que é errado, ou pelo menos deveríamos aprender. E nós crescemos de certa forma acreditando que praticarmos o bem, sermos benevolentes, não praticarmos o mal, não ferirmos ao próximo, não adulterarmos, não roubarmos. De certa forma, nós crescemos acreditando que isso nos garantiria uma posição de respeito, de bom caráter ou de bom senso. E muitas pessoas crescem não só ligadas a isso, mas presas em regras, em rituais religiosos, dentro de um padrão de religiosidade, como ocorria na época de Cristo, em que os fariseus, tidos como os homens mais religiosos, os que mais guardavam a lei de Deus, os mais zelosos. E acreditamos que, por nós estabelecermos nosso próprio senso de justiça, acreditamos ali que somos pessoas justas, que somos pessoas boas. Porém, a palavra de Deus vai nos trazer um paradoxo em relação a isso. Em Romanos 3, no capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo vai escrever, fazer uma referência ao livro de Jeremias, no capítulo 5, no primeiro verso, dizendo que Deus olhou para a terra e não achou nenhum justo, nenhum sequer, que invocasse o seu nome ou que buscasse a sua justiça. Também está escrito em Isaías, no capítulo 64, a partir do versículo 6, onde o profeta vai dizer que todas as nossas boas obras, as nossas justiças humanas, a mais justa que seja perante Deus, é comparada como trapos de imundícia. Em contrapartida, nós vemos um outro cenário nessa mesma parábola de um homem publicano, cobrador de impostos,
que era tido como os homens mais injustos e mais detestáveis daquela sociedade, onde cobravam impostos ali para o governo romano. E este publicano, ao contrário do que esse fariseu, gloriava-se em si mesmo, acreditando ser uma pessoa boa, acreditando que ele era o suficiente e que dele partiria ali o propósito da salvação, este publicano nem sequer ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no seu peito com o coração contristado, pedindo misericórdia, reconhecendo a sua dependência de Deus e reconhecendo o seu estado. Da mesma forma, o apóstolo Pedro vai dizer em sua epístola que nós nos humilhemos debaixo da potente mão do Senhor, que Ele nos exaltaria no tempo oportuno. Da mesma forma, Abraão, que era tido como amigo de Deus, um homem que tinha comunhão com Deus. Abraão, quando vai pedir para Deus, interceder a Deus por Sodoma e Gomorra, Abraão reconhece, dizendo a si mesmo que ele era pó e cinza. E em nossa sociedade nós vemos um paradoxo. Aquele que chora, aquele que se humilha, aquele que vê a si mesmo como uma pessoa fraca e dependente de Deus, é tido como uma pessoa retrógrada, como uma pessoa de mente fechada, uma pessoa quadrada. Porém, a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 5, quando Jesus vai dizer o famoso sermão na montanha, Cristo começa dizendo: bem-aventurados os que choram, porque estes serão consolados. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. O Evangelho do Senhor, ele vai contra e opõe-se tudo aquilo que o mundo vangloria. Enquanto para um sinônimo de força, sinônimo de vigor, sinônimo de sucesso é a soberba, é a audácia. Para Deus, o sinônimo de força é quando o crente, um homem que teme a Deus de joelho, une a sua fraqueza ao trono divino através da oração. E que nós possamos ser como este publicano, a cada dia olharmos para nós e enxergarmos a nossa necessidade de Cristo, enxergarmos a nossa total dependência. Porque a própria palavra do Senhor vai dizer que bem-aventurado aqueles que confiam no Senhor e que não faz do seu braço a sua própria força. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor no seu coração, através dessa palavra, através dessa mensagem, e que nós possamos a cada dia ter um coração quebrantado ante o trono do Senhor, reconhecendo tudo aquilo que Deus fez por nós, tudo aquilo que Ele ainda vai fazer. Porque, embora sejamos pecadores, embora sejamos falhos, o Senhor nos deu a oportunidade de reconciliar consigo mesmo, através de seu Filho, Jesus Cristo. Como está escrito em João, capítulo 1, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, do qual não são nascidos da carne, nem da vontade do homem, nem da vontade do sangue, mas de Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém.